pessoas desenvolverem ceticismo. E a maioria dos debates, eles acabam, a maioria das discussões neste nível de absurdo, elas acabam quando você começa a perguntar, né? E fazer ser cético. Ah, morreu? Mas morreu aonde? Morreu quando? Ah, ano passado, mas qual mês, mais ou menos? Foi registrado? Vocês avisaram, notificaram a vigilância sanitária sobre efeito adverso? Não tem. Mas você conhecia o José que morreu, o João ou a Maria que morreu? Talvez você tenha que travar essas perguntas, e para isso tem que ter espírito crítico e um grau de desconfiança de quase tudo, né, nesse sentido. Então, precisa avançar com isso, precisa ajudar nossos alunos a avançarem com isso. Eu não sei se é a linha, e nem estou falando. Eu vou até dividindo as classes aqui, mas o que um outro grupo que se proliferou recentemente são os coaches, né? Os coaches, inclusive, que oferecem tratamento. Você já fez assim. Inclusive, que oferecem tratamento psicológico para questões graves, como abuso infantil, violência doméstica, como se livrar daquilo, e etc. Os passos, né? São 7 passos para isso, 5 passos para 21 dias para aquilo. 21 dias, Isso, mas acho que atende uma demanda, né? Porque a gente, até a questão, a forma como a gente lidar com a informação é assim, né? Imediatista, né? Uhum. Então a gente pega uma informação, por exemplo, estou fazendo uma contextualização. Eu quero ter um viés ideológico, eu quero defender esse viés. Uhum. Qualquer informação que vier ali, não importa como a informação chega, mas ela me possibilita, né, o uso dela para defender o ponto de vista, né? Então é de imediato, eu não vou verificar se é uma fake news, se não é uma fake news. Eu já trago aquilo para mim porque aquilo vem com algo que me subsidia para que eu possa defender o meu ponto de vista, eu já imediatamente utilizo. E é o que acontece muitas vezes, né? Já tive alguns pacientes que vieram para mim depois de um processo de coaching, né? E é complicado. E assim, agora pense no seguinte, se você não consome informação e não consome debate com ceticismo, um certo grau, você é extremamente influenciado. Se você não ensina as pessoas a terem um certo questionamento, porque você é um profissional que está atendendo em uma clínica, ou 2 ou 3, mas você é um profissional que tem um número, uma eficácia não, você atinge um grupo limitado de pessoas, geralmente seus pacientes. Estes profissionais, essas pessoas, no geral fazem debates em ambientes que nós estamos acostumados a fazer. Ele faz lá no YouTube, lá no WhatsApp, lá no Instagram dele, lá no Twitter, lá no LinkedIn. E aí você tá muito longe do seu impacto, às vezes, e aí nós negligenciamos, e aí parte da culpa nossa. Não vou lá debater, não vou nesse espaço, vou ficar debatendo no Twitter, no Instagram, imagine, não vou. E eles vão crescendo, esse número vai crescendo, o impacto, a influência deles vai crescendo. E às vezes quando você atende, já está na segunda fase do dano ali, já está mais avançado. E aí, isso é um modelo que eu falei da psicologia, mas a gente tem coaches financeiros, por exemplo. Agora tem profissionais que fazem trabalhos bem interessantes sobre isso, né? Tudo bem. Mas, e aí você assiste um debate alguém, porque quando eu digo debate, não é só debater de confronto, é o debate de alguém convencendo você alguma coisa, ou aplicando uma ideia. Você escuta isso, pronto, agora você pega todas as suas finanças e investe no tesouro X, Y, Z, aquilo. Está acontecendo isso com os bitcoins, com as moedas virtuais. A pirâmide está cedendo, porque não existe como a pessoa ganhar sem produzir nada, né? Meio que... Mas vamos lá, o negócio Sim. agora está... Então, viu como falta de ceticismo? E a gente sempre tem uma história lá, o cara ficou milionário. Agora, por isso que eu amo a minha área. Bill Gates arrebentou a teoria do mais tolo. Teoria do mais tolo, qual que é a teoria do Que é mais tolo? comprar os NFTs, comprar isso, comprar aquilo, achando que vai ficar trilionário do dia para a noite. O cara levou quantas décadas para chegar onde ele chegou? Ele foi visionário, né? E esse pessoal, no geral, ele se pega a excepcionalidade, né? O João, que realmente ganhou 1 milhão, ou 2 milhões, 1 bilhão. Isso. Mas o João... Exatamente. Então você tem que ter um grau, você tem que ajudar essa pessoa a desenvolver o grau do ceticismo. Olha, e uma área que você tem um grupo que você precisa desenvolver o ceticismo são os advogados que vendem as causas na lua, né? Você pode entrar que você vai ganhar. Se você fizer isso... Eu garanto. Se você fizer... Então você também tem, né, nessa sua área, você também tem você tem que desenvolver o ceticismo. Não, tá indo contra a maré, pode ser alguém excepcional, você pode ter um advogado excepcional, uma equipe excepcional, que vai fazer. Mas no geral, não raro,
e com o advogado também de Instagram, de Twitter, que surgiu agora essa figura. Já tinha tem o médico, tem o psicólogo, a gente tem o economista, agora tem o advogado, né? Também se avançou muito nisso. Não estou dizendo que é ruim, que a gente precisa ocupar esses espaços mesmo, os bons profissionais, os que fazem trazem isso do ponto de vista ético e científico, devem ocupar mesmo esses espaços. Tem para ser mais acessível, para a gente não se acastelar e só ficar discutindo. Não, eu vou discutir economia, investimento e tal. Como? Vou fazer uma palestra em um lugar para 30 pessoas. Então, nem tem como chegar lá, você não vai, lá em São Paulo, você não anda, não consegue chegar ali para discutir aquilo ali. Então, você tem que ter esses canais mais acessíveis. Mas o ceticismo é uma ferramenta... Opa! Deixa eu diminuir isso aqui. O ceticismo é uma ferramenta importante, então. E o conceito das pseudo-verdades também. Será que é verdade? Isso é pseudo, né? Você comprovou? Materializou isso? Mesmo na ciência que não é material, você conseguiu ver o resultado? Você conseguiu averiguar, aferir, etc. Então... A questão que hoje na internet você vende resultado, né? Você fala, atendi lá, sei lá, 5.000 pessoas já foram atendidas por mim, o resultado... É a criação da autoridade. Tem coach que a gente ensina a criar autoridade. Olha, você pede alguém para alguém depor para você, com um depoimento bonitinho embaixo. Tem várias ferramentas que induzem, né, essa verdade. Sim. E aí a gente só vai conseguir vencer isso com o desenvolvimento do espírito investigativo. É que investigar dá trabalho. Dá trabalho. A pessoa te fala uma coisa e fala, eu vou dar um exemplo aqui, bem simples. Que não é a minha área, mas é como dá... Tem mais 14 minutos aqui para dar um exemplo de como dá trabalho. Eu assisti uma certa influencer dizendo sobre a conquista dos votos femininos. Ela é contra o feminismo, essa influencer. E ela tem uma retórica, ela fala de uma forma assim, é impressionante, eu acho. Eu comecei a investigar, na verdade, todos esses, por causa desse coisa. Eu falei assim, deixa eu ver como é que esse pessoal fala para poder entender como é que se dá a discussão dela. E ela fala assim, imagine, ela fala, cita a personagem histórico, fala assim, ela pôde votar, a primeira mulher a poder votar no Brasil, não foi porque foi uma conquista masculina, não foi uma conquista das feministas, das sufragistas. O marido dela foi ao cartório com ela e pediu para que ela votasse e foi concedido o direito a voto. Bom, os historiadores aí, todo mundo que foi acessar a história de fato, e quando ela fala isso é impressionante, você fala, olha, será que foi isso? Que interessante, né? É uma figura que desperta carisma, assim, pela forma como ela fala, pela segurança, pela postura, pela beleza. Então são todos instrumentos alinhados e aliados ali. Aí quando você vai estudar só um pouquinho, o mínimo, você já viu isso na escola. Todos nós já vimos na escola, mas você vai lembrar a primeira pessoa, as duas primeiras mulheres a votar, a primeira foi no Rio Grande do Norte, onde ela conseguiu votar para eleições municipais, de forma temporária, depois foi cassado o direito dela a volta, etc. E a segunda, que é tida como a primeira a votar para eleições presidenciais e etc. no Brasil, para cargos federais, na verdade, ela era formada em odontologia pela faculdade, na época a Federal do Rio de Janeiro, chamava lá Universidade Real, uma coisa assim, porque foi estabelecida por Dom Pedro e etc. E existia um decreto dizendo que poderiam votar no Brasil. A lista das qualificações. Entre as qualificações estava lá detentores de título de doutor, detentores de títulos superiores. Esses poderiam votar. Ela era detentora do título, ela pede para votar. Ela vai lá e entra com um pedido realmente para votar. Mas não foi um mérito masculino aquilo. O marido dela pode ter apoiado? Pode. Tem várias cientistas como Marie Curie que teve amplo apoio do seu marido, né, de quem ela se relacionou ali ao longo da sua vida. Além do próprio Pierre, teve outros, né? E essas pessoas apoiaram o desenvolvimento científico, o desenvolvimento dela enquanto pesquisadora. Então pode ter tido o apoio do marido? Pode, mas foi uma conquista pessoal, porque ela detinha as qualificações, que era ter um título concedido por uma instituição real para poder votar. Mas do jeito que ela fala, ela dá uma amassadinha assim nas pontas só e vende como um novo fato, como se fosse algo diferente. Então é por isso a importância de você ter o ceticismo, verificar se aquilo é verdade ou é uma pseudo-verdade, porque às vezes não é uma mentira, às vezes é um negócio mais embrulhadinho melhor, né? Tá melhor embrulhado para você. E tem o espírito investigativo, que dá o trabalho, que é você ir lá e aferir. Não, vou verificar, vamos ver as fontes de referência, vamos ler isso aqui, vamos ver se está certo ou não está certo. No Brasil, nós tivemos um dos maiores publicadores de meta-análise sobre uma área da área de saúde que era cristalóides versus colóides, que é para reposição de volume,
o paciente está em choque, ou tem algum problema específico de hemostasia, choque hemorrágico, perdendo muito sangue, né? Ou tem um problema de hemostasia, você tem uma linha que dá cristalóides e uma linha que dá coloides. Traduzindo bem chulamente, são versões diferentes de soro, certo? Cristalóides e coloides. E tem uma discussão, mais de uma década, mais de quase 20 anos ou mais. Do cristalóide, do coloide. O fulano, do cristalóide, do coloide. Aí depois os estudos de caso, surgiram os estudos com amostras maiores, mas a discussão ainda continua. Porque você tem que ver cristalóide e coloide para cada tipo de injúria. Então é uma discussão que vai durar mais décadas. Hein? Você mostrou no Brasil um professor da Universidade de Campinas, da Química, da engenharia química, que começou a publicar artigos muito interessantes. Os artigos deles eram bons mesmo. E ele começou a publicar meta-análise. E toda vez que você vai fazer uma meta-análise sobre o assunto, você ia fazer uma meta-análise sobre o assunto, a maioria dos artigos mundiais publicados eram dele. Então você ia verificar aqui, você falou, tá lá, tem uma meta, peguei 25 artigos diziam que era pro lado A, era cristalóide ou era coloide. E aí você ia, que era dele. Até ainda tudo bem, você falou assim, bom, não, é monopólio. Até aí tudo bem. Olha, é um especialista, é uma área complexa, ele se dedica a fazer isso, faz 20 anos que ele publica isso. Ok. Alguém, algum motivo, falou assim, vamos dar uma olhada nesses. Achou que o estudo de consentimento lá, ou de consentimento livre esclarecido, a documentação do consentimento livre esclarecido, estava meio estranho, por questão da bioética, tem que verificar, averiguar. Os estudos, boa parte, nunca ocorreram. Nunca ocorreram. Não existiram. O professor da Unicamp, doutor, publicava em revistas de alto reconhecimento, de peso mundial, publicava meta-análises, tinha meta-análises e meta-análises publicadas sobre o trabalho dele, rank do JS altíssima, qualis altíssimo. Nunca ocorreu parte dos estudos dele. Viu como é importante o ceticismo, a desconfiança da verdade e a questão de verificar se aquilo é real ou não? Vamos lá, deixa eu verificar isso aqui. A gente pode culpar todos os editores e etc. por causa disso, mas isso passa. E até para você chegar num caminho de contestar um professor desse, né? Você tem que exato. No meu departamento já teve um professor que teve que publicar uma carta. O editor questiona o artigo dele e aí ele tem que publicar uma carta. E aí sai a carta do questionamento saiu no Journal da Anesthesiology e aí ele teve que publicar uma segunda carta rebatendo a própria crítica. E ele mostra por A mais B, de que isso era reproduzível e etc. Mas é esse nível que se espera. É esse nível que se espera de acurácia, de aferição desses dados. Mas é muito difícil para você, cidadão comum, desconfiar disso, fazer isso, será que é, será que não é, e averiguar. E aí, só para nós... Então, nós temos que... A gente pode... Tem que abusar, né? Uma ferramenta para a gente tem que abusar das experiências imaginárias, né? Como eu falei. O exemplo da cabine é um caso real, mas a gente podia abusar dessa discussão. A gente podia abusar e fazer cenários preditivos. E surgir a próxima doença. Nós vamos colocar o que lá? Vai sanitizar? Vamos fazer o quê? A pessoa vai ter que entrar, tirar a roupa, passar pela cabine, pôr a roupa? O que vai ser? As pessoas são... Então a gente pode abusar dessas experiências. Agora com a pandemia a gente pode abusar. Antigamente dessa aula, eu tinha um colega de direito que falava lá sobre leis de exceção, etc. Ele falou assim, ela brincou, eu assisti essa aula dela por inteiro, ela brincou lá e abriu. Eu sempre esperei ter uma pandemia para poder falar isso, porque eu dava essa aula faz 20 anos, nunca. As pessoas não entendiam, agora elas vão entender o que é, né? Então agora você pode, a escolha, nesta aula, dessa professora até discutir não, abordei lá sobre a questão da possibilidade da escolha de Sofia, se ia se aplicar no Brasil, ela falou assim, imagina, isso nunca vai acontecer. Nós somos um país que é regido pela legislação X, Y, Z. O que nós mais vimos aí foi a escolha de Sofia, de forma velada ou não, mas teve. Quem que vai para o respirador, quem que não vai, quem que entra, quem que sai, como sai, quem interna no primeiro, quais são os critérios. Tudo bem que são critérios técnicos, mas quais são. Né? Quando no Rio de Janeiro, lá, quando mais de uma vez nós tivemos o desligamento da energia dos hospitais de campanha, ou de um hospital, lá você tinha mais de 40 entubados. Quem que você socorria primeiro nesse modelo? Que estava na frente, que tinha mais chance, que não tinha, morreram inúmeras pessoas. O critério de idade foi determinante, né? Não, uma série agora a gente consegue fazer essa experiência imaginária. Porque agora você vai ter que discutir, né? Aí, quem a gente vai ter? Tem um respirador, ambas as condições, qual que é o critério que a gente vai utilizar?
Pra gente não ficar fazendo isso de forma velada, porque o que nós fizemos aqui foi de forma velada. Então, a gente tem esse critério de forma velada, né? Porque a idade em si não pode ser um critério para este caso. Pode ser para transplante, nem para transplante pode. Não pode ser. Mas teve esse critério. Esse critério foi amplamente... Nem qual? Hã? Idade não pode ser. Respirador. O cara tá com 76, mais o outro tá com 30. Mais E aí? idade, né? Mas não pode. A nossa legislação não permite. A legislação não permite. Não permite. Transplante, não importa a idade. Tem chance de sobreviver e tal, ele aguenta a cirurgia? Ele aguenta, sabe? Tem 70 anos, 65 anos, mas tem boas condições físicas, tá, aguenta a cirurgia, aguenta. Então, não tem doença de base, vai embora. vai embora. Então, tipo, talvez a gente possa abusar agora talvez, dessas experiências imaginárias, já que agora a gente tem vivências aí. Imagine você lá, professor, dando aula, assim, em 2019, você falando isso, em janeiro de 2020. Imagine você na sua casa, de repente o Estado abaixa uma lei dizendo que você não pode sair da sua casa depois das 9, que você não pode se aglomerar em 5 pessoas. E aí você pode citar 2 exemplos que eu já citei aqui. Que você não vai poder realizar um culto. Estou dando só 2 exemplos, não que seja a favor ou contra, até mesmo porque eu não sou uma pessoa religiosa, mas que vocês estão religiosos. Você não pode realizar um culto, porque nós tivemos em Santa Catarina a invasão de várias casas onde se realizavam cultos evangélicos dentro da casa. E nós tivemos também a invasão de várias casas onde estavam ocorrendo festas dentro da casa. Era privada, não tinha comercialização, não tinha venda. Era uma reunião ali, festa. Tivemos vários casos. Imagine você nessa situação. Se você falasse isso em 2019, as pessoas iam ficar no campo da ideia só. Ah, tá. Agora você pode falar, ele vai lembrar. Esse caso aí teve ano passado, não sei aonde. Teve várias festas impedidas e várias cerimônias religiosas. Várias várias festas de funk privadas, em que numa situação normal seria absurdo a invasão, você consideraria qualquer um dizer que é absurdo você invadir a casa do João porque ele está fazendo uma festa privada de funk lá com 30 pessoas ou com 10 pessoas. O absurdo você invadir uma casa do João porque ele está fazendo um culto religioso com 10 pessoas. Ainda mais se você usasse esse termo. Agora você já pode discutir, as pessoas talvez já estejam mais abertas a discutir isso, que 3 anos atrás era inadmissível. Inadmissível. Você fala assim, ó, você vai ter que usar máscara. Você vai ter que pôr um negócio no seu rosto, sair da sua casa. Era inadmissível. Você não vai poder ocupar a orla da praia. Então, às vezes, você gosta ou não. Agora você pode trabalhar essa discussão. Há 3 anos atrás era inadmissível isso. E você tem que travar, porque se você não travar essa discussão, as pessoas só vão falar assim, ó, algumas. Absurdo. Não pode. Imagine. Tem um cidadão de bem sendo arrastado da praia, arrastado da... E aí a gente tem que ver o que vai ficar escrito nos livros de história. A justificativa é que, né, a grosso modo, é que bem público sobrepunha o interesse particular. O interesse particular. A grosso modo é isso, né? A grosso modo é isso. Mas e aí? O cidadão tem direito de ocupar a praça ou não tem? Aqui em São Paulo a gente teve algumas praças cercadas, lembram disso? Sim, a Praça do Porto Sol foi cercada. As praças cercadas, gente realmente sendo arrastada, mulheres e homens sendo arrastados pelos cabelos das pracinhas, da praia. São coisas absurdas, assim, coisas absurdas que pareciam absurdas, mas que agora podem ser discutidas. E eu não estou dizendo que está certo ou não, estou dizendo só que elas devem ser discutidas. O desembargador que foi autuado, aí pegou a multa e tacou na cara. A do desembargador já excedeu o limite da ética, da educação, né? Da humilhação e constrangimento, porque ele constrange. Eu acho que a punibilidade máxima para essas pessoas, que nem o juiz que vem de sentença, é aposentadoria compulsória. Sim, ó, sim. vai ser aposentado, hein? Vencimento integral, E mantém o cargo, que a Constituição garante que é vitalício, mas a punição é afastamento. eu acredito que é só aqui mesmo. Precisa discutir isso. Precisa ser discutido isso. São coisas que precisam ser discutidas. Que agora cabe a discussão. Eu vou repetir. Embora no começo do curso eu fale que essas discussões estão ocorrendo em ambientes não tão privilegiados, que não eram costumeiramente privilegiados, agora, talvez, pela primeira vez na história recente, a gente tem a oportunidade de discutir tudo isso, porque agora cabe. Então a gente precisa ver o que vai acontecer pós-eleição aí, mas agora cabe de discutir isso aí, né? Pode, não pode, deve, não deve. A próxima pandemia, talvez a gente tivesse que formar. Eu já pensei nisso várias vezes. É necessário se formar grupos de comitês, de comissões, de estudos, para analisar o que ocorreu e analisar o que pode ser feito no futuro. A gente possa fazer tudo isso. A pandemia nos proporcionou, em meio a toda essa desgraça, essa oportunidade de reflexão. E aí, por fim, né, a gente ainda assim precisa valorizar as experiências individuais e não considerar as experiências individuais
como sendo crendices e sem peso, e sem valor, e etc. Porque há muito de científico no conhecimento popular. Talvez o que a gente precise fazer é estudar mais o conhecimento popular e achar as bases científicas que justifiquem esse conhecimento popular e esses resultados. O chá do seu pai, o chá da sua avó, da sua mãe, a pomada feita à base de plantas do seu tio. Talvez a gente precise ou cortar o cabelo. Não sei realmente se tem, eu estou dando um exemplo. Se cortar o cabelo em tal lua tem efeito ou não tem efeito. Porque plantar tem, né? Porque plantar tem, cortar cabelo eu não sei. Então, estou dando um exemplo aqui. Então, talvez a gente precise sistematizar esse conhecimento popular e estudar um pouco mais. A gente precisa valorizar, seguramente. E o último que apareceu lá, que já cortaram aqui, mas de que a ciência, e não sei se vocês chegaram a ver, a ciência é humana. No final, a gente tem que poder ter isso para nós. A ciência ela é humana, ela é feita por humanos. A gente tem muito hoje de robôs processando dados, etc. Mas ao final é você que vai fazer a leitura, a interpretação, escrever aquele artigo. Então a ciência ela é humana. Ela é passiva de erro, ela é passiva de ser revista, ela é passiva de ser discutida. Embora a gente tenha que tomar cuidado com o excesso dessa rediscussão, não vou rediscutir se a Terra é redonda ou não. Ela vai voltar a ficar redonda. Tá, então é basicamente isso. E aí na próxima aula a gente vai tentar trazer um pouco, fazer uma oficina de debates aqui. Legal. E trazer alguns pontos que parecem ser de opinião, mas que tem muita base, deveriam ter muitas bases científicas para a tomada desse. Quer ver? Vou dar um exemplo que eu gostaria de discutir. Põe isso para a semana que vem já. Vai pensando. Existem projetos de leis hoje, existem inúmeros projetos de lei hoje para acabar com as ditas saidinhas. Esse é um tema muito polêmico, certo? Mas, no geral, a discussão dela se dá num grau de limitação extrema. Eu quero todos presos, não, eu quero todos soltos, o João é meu filho. Ou é assim, eu sou delegado, eu sou policial, eu tenho um aumento aqui, eu atendo, essas pessoas fazem mal ou não fazem mal. Então, quais são as bases para a gente pensar nesse tipo de debate? Aqui é um debate que vai influenciar a sociedade. Quer ver outro também debate que eu gostaria de fazer essa oficina aqui, no seu último minuto, que a gente vai trazer nós vivenciamos nos últimos anos o aumento dos defensivos agrícolas, dos agrotóxicos, dos registros dos agrotóxicos. E aí, será que a gente deve proibir esses agrotóxicos de caminhar ou fazer por decreto de lei, por força de lei, uma agropecuária, um processo de totalmente orgânico ou sem a presença desses agrotóxicos? Porque tem muito do que a gente acha. O senhor parece uma pessoa saudável, que se preocupa com isso, né? Então, e aí? Então, essas duas oficinas aí vai ser legal. Então, são coisas a se pensar que tem grande impacto sobre nós, individualmente, sobre a sociedade, e que eu vejo, assim, embora a gente tenha grupos muito sérios discutindo isso em alguns locais tem grupos muito sérios dedicados a discutir isso. Em Embrapa, em Conselhos Superiores de Justiça, em comissões de direitos humanos. Existem debates muito sérios, mas a maioria isso acontece no vazio. O professor falou agrotóxico, o pessoal da Terra plana fala defensivo agrícola. Defensivo agrícola, Mudou até o momento. O pessoal do agronegócio fala agroquímica. Agroquímica. Vai ser legal. Então, são temas que a gente precisa pensar e que vão nos impactar por talvez anos, décadas. Foi ótimo. Assinem! Só trocar uma ideia com você rapidinho, se for possível. Eu estou entregando um PCC de uma pós-graduação na USP de São Carlos. Estava fazendo com um amigo meu, pegou uma bolsa sanduíche e foi fazer pós-doc fora. E eu perdi meu pai que está fazendo um mês. Então estou com a minha cabeça, obrigado, um monte de coisa para mim resolver. Terminei tudo, passou por 9 revisões. Só que eu fiz a revisão sistemática da literatura usando o método Prisma. Para montar essa apresentação, você tem algum site que eu possa pegar alguma coisa? Você conhece alguém que possa prestar essa consultoria? Não. Porque eu nunca montei uma apresentação desse peso.
Tchau, tchau. Olha, Não sei nem por onde começar. eu prestei esse tipo de serviço quando eu era moleque. Honestamente, eu não... Tá. Nesse momento, talvez o nosso colega ali, ó, que tem uma galera aqui, estudantes, que conhece o pessoal lá do Certo. mestrado, talvez eles tenham se encontrem alguém que tenha mais interesse. Não nesse tem nenhum momento ali. site que tem esse tipo de informação. De verdade, eu nunca, assim, todas as apresentações que eu fiz, do mestrado, essas coisas, eu fiz. Você chegou a fazer na unha. Na unha. Na Tá. unha. Então eu não sei, mas vou repetir, talvez nosso colega aqui saiba de alguém que tenha É. preste essa consultoria. Tá, deixa No eu grupo fazer- dele, talvez. Tá, eu terminei um TCC e tô precisando montar a apresentação. Tchau. Tchau, obrigado. E tô precisando montar a apresentação. Quais são as duas variantes? A pessoa que estava fazendo comigo recebeu uma bolsa seguinte e saiu do país, Se vê na já próxima vez. lá os estudos dele, não pode ajudar em nada. E eu perdi meu pai e tá fazendo doença. Então com a minha Boa cabeça, sorte, até mais. não tô mais com vontade de Gente, chegar até lá, terça. pesquisar isso, pesquisar mais aquilo. Tá tudo pronto. Fiz a revisão Você sistemática. fez exatamente. Apresentação. Montar a Você quer apresentação. alguém que faça um PowerPoint? Eu seria